Bom dia a você aí com muita alegria. Hoje completando mais um dia do nosso desafio de leitura, dia de número 59, tentando aí pôr em dia, aos trancos e barrancos seguindo, mas como eu sempre falo, é importante a gente seguir, não desistir, prosseguir, continuar. De vez em quando vai dar uma tropeçada, mas persista, insista. Aos pouquinhos a gente chega lá. Hoje, dia 59, Números capítulo 20 ao 22 e Marcos capítulo 7, do 1 ao 13. Amém? Vamos aprender hoje sobre a questão de seguir as instruções à risca de Deus. Às vezes a gente quer seguir do nosso jeito, né? Mas não é bem assim. Ele deixa a orientação certinha para cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Curva a sua cabeça. Eita preguiça, vamos lá. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. O Senhor nos entregaste. Obrigado, Senhor, pelo abrir e fechar de olhos, pelo nosso respirar. Agradecemos a Ti e entregamos mais uma vez essa leitura, que o Senhor fale conosco além das palavras deste livro. Nos dê a compreensão para os dias atuais, Pai. Isso é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, bora lá. Vamos começar aí falando a respeito da sede no deserto. 20, do 1 ao 5, diz assim, ó. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Então a irmã de Moisés morre aí a essa altura do campeonato aí. E eles chegando próximo do deserto de Zim. Verso 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e Arão, visto que eles já reclamavam que de vez em quando não tinha carne, de vez em quando não tinha as comidas que eles tinham no Egito, quem dirá sem água? O ser humano só consegue sobreviver aí uma semana sem água, imagina aí. Aí já estavam aflitos. Você não fala quantos dias, né, sem água, mas fala que já estava a ponto de aquela sede de incomodar as pessoas. E fala assim: e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para corrermos aí nós e nossos animais. E por que não fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar? Ou melhor, este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então, eis aí que eles começam a reclamar aí e do lugar, né? Não era a terra prometida que você tinha prometido, e cadê ela? E aí, verso 6 diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis águas da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então aí Moisés se põe à entrada aí do tabernáculo, se prostra aí diante de Deus.
E tem aí uma manifestação da glória de Deus, né? Que era uma nuvem que descia e demonstrava que a presença de Deus estava ali sobre o povo, sobre o tabernáculo. E aí o que ele disse? Ele disse que ele deveria tocar em uma rocha e que dessa rocha sairia água, tocar com o bordão de Arão, não com seu cajado, mas com aquele bordão que florescera de Arão. 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhes disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o teu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que te dei. Então aí, a desobediência de Moisés causou aí a não entrada dele e dos demais. Mas por que ele desobedeceu? Não era para sair água da rocha, a água não saiu? A instrução era clara, a regra era clara. É para tocar na rocha, não para bater na rocha, não para ferir a rocha, não para com violência, né? Mas com calma. Essa rocha aqui, ela aponta para a vida de Jesus, né? Ele foi ferido e transpassado por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Não é para... Era para falar com ele, não era para ferir ele, né? Aí as pessoas perguntam, mas o que ele fez de errado? Gente, não sei, tô lendo para vocês. E essa foi a orientação de Deus, pasmem. Simplesmente era para tocar, ele bateu, e aí o Senhor fica extremamente bravo com ele, né? Então o texto mostra que mesmo eles sendo líderes, eles não estavam isentos aí das consequências da desobediência, né? A orientação era toca na rocha, e eles vão lá e ferem a rocha. Então, de expressa importância a gente seguir à risca todas as orientações divinas para com a nossa vida, as instruções que ele dá para nós, de maneira precisa, obediente, mesmo nos momentos de pressão, mesmo nos momentos de desespero. Deus exigiu uma posição de líder de Moisés, né? Um líder, independente da circunstância, da adversidade, ele tem que se manter calmo, tem que se manter tranquilo, não pode se deixar abater pelas circunstâncias ao redor. É difícil, mas é o que Deus pediu para o povo. Deus não esperava que Moisés julgasse o povo. Para julgar tinha o próprio Deus. Ele apenas tinha que ser um instrumento diante do povo, né? Era um intermediário entre Deus e o povo, né? E era apenas para seguir a orientação. Para julgar, já tinha o próprio Deus. De maneira nenhuma ele queria que o povo fosse julgado. Ele estava lá somente para orientar o povo. É difícil manter a calma, é difícil manter são, que eu vou falar para você. Já estava a ponto de loucura aqui. A galera fazendo as coisas erradas e ele acompanhando a galera. Eu, vou falar para você, talvez eu já tinha também pirado que nem Moisés. Mas a proximidade de Deus com Moisés era tamanha que ele exigia de Moisés aí essa obediência. Infelizmente aí, né, essa desobediência acarretou isso para Moisés e para o povo. Quando ele ainda fala assim, no verso 10, ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água? Mostra aí a extrema frustração e desânimo que ele já estava. Ele já estava ali numa tensão, já estava sobrecarregado do povo, da queixa, das pessoas, enfim, né?
Era um líder exemplar? Era. Foi quem trouxe muitas instruções? Era. Mas Deus esperava tranquilidade emocional. E aí, ele, como líder, não soube ter clareza emocional. Então, às vezes, não é nem o nosso físico, não é o cansaço físico, é a mente. A gente não pode deixar a nossa mente nos ludibriar, né? Os nossos sentimentos, né? O nosso coração. Eu acho que é esse aí a situação, né? Eu no caso, pastor Alex, né? E eu, meu esposo, pastor Alex, e eu, pastora Bianca, a gente tem que sempre buscar clareza emocional. É difícil? É, mas a gente tem que sempre buscar orientação divina, porque nós é como se nós fôssemos instrumentos de misericórdia de Deus. E a misericórdia tem que alcançar cada manhã as nossas vidas e as vidas das demais pessoas. Não adianta a misericórdia valer só para nós, sendo que a gente não age com misericórdia com as outras pessoas. É isso que Deus espera, né? Mas esse episódio aí, ele vai falar a respeito disso, né? Humildade, obediência, seguir aí a orientação de Deus sem cometer erros. Isso aí é vital para a nossa jornada espiritual como cristãos, né? Independente do desafio e da incerteza, que a gente não sabe mesmo a incerteza, a palavra fala, basta cada dia o seu próprio mal. Nos momentos aí de dificuldade, a gente tem que buscar humildade, confiança, orientação de Deus, para que a gente possa aí ser forte diante da dificuldade, se manter fiel a Deus e dar a melhor solução conforme a vontade dele, não é conforme a nossa mente, não, mas conforme a mente de Deus. Verso 12 vai dizer assim: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olha só, né? A consequência aí desse momento de desobediência mostra que não só ele, mas todos ali. A galera, beleza, estavam reclamando desde lá de trás. Mas eu, Bianca, fico pensando assim, nossa, mas e Moisés? Né? Ele que teve um papel aí tão importante, ele que esteve aí em todo o tempo, também se deixou aí abater e se levar e se contaminar pelas murmurações das pessoas. Não se contamine com a murmuração de quem está do seu lado. Mantenha seu foco em Deus. Amém? Mantenha seu foco na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, independente da circunstância, para cada um de nós. Verso 13. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, e disse-lhe: Assim diz, irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevido, como nossos pais desceram do Egito, e nós no Egito habitamos nosso tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e os nossos pais, e clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo, nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade dos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não a faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém o rei Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então aí eles tinham que passar pela cidade aí do rei Edom, né, o deserto de Cádiz,
esse território pertencia aí ao rei Edom, mas o rei ameaçou eles ali: se vocês vierem, espada em vocês, né? Não vem, não. Eu vou recusar o pedido aí de passagem, senão eu vou mobilizar o exército para enfrentar aí Israel. Então os filhos de Israel disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das suas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, deixou bem claro: não vem, senão eu vou para cima. O povo disse que só ia passar pacificamente, né? Mas ele não acreditou, visto que eles eram muito numerosos, né? E ele, como um rei que protege o seu reinado, tinha aí que guardar as pessoas que moravam aí dentro do seu território. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebelde à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eliezer seu filho e faze-o subir ao monte Or. Depois desce Arão das suas vestes e veste com elas a Eliezer seu filho. Porventura, Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eliezer seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eliezer. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então aí, com muita emoção, morre aí Arão, o sumo sacerdote, e é passado aí para a sua descendência, para seu filho, a Eliezer. Em uma cerimônia simbólica aí, sobe Moisés, Arão e Eliezer, e na hora de descer, desce somente aí Moisés e Eliezer. E como toda morte, né, tem um momento aí de choro, de pranto, do luto das demais pessoas. Verso de número 21. Agora, capítulo de número 21, a gente vai ver aí como que é complexa aí a responsabilidade de Moisés com o povo. Eu falei, Moisés, ele aponta para Jesus. Então, ele tem que representar graça, misericórdia e amor diante das pessoas. No verso 21, a gente vai ver aí o povo mais uma vez reclamando, mais uma vez com incredulidade, e como que Deus vai agir mais uma vez com fidelidade diante a todas essas circunstâncias adversas aí do povo. Mais uma vez vai reclamar, vai se queixar, né, como todos os capítulos anteriores aí. No entanto, Deus vai responder agora de uma maneira diferente, né? Vai ser aquela serpente no deserto que aponta para Cristo. Eu vou ler para você entender e eu explicar melhor a respeito aí de Neustã, a serpente no deserto. Ouvindo o cananeu,
rei de Arade, que habitava ao Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou algum deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles, as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Então, aí um primeiro conflito com os cananeus e o extermínio desse povo, diante aí da passagem do povo rumo aí à terra prometida, a Canaã, a Jericó. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel. Ela está já ali. Então partiram do monte Or, verso 4, pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Novidade, né? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Reclamando aí do maná, que era feito aí com essa semente pequenininha, que era como grão de shoyu, não é shoyu, não é. Ai, meu Deus. Coentro, nada a ver, shoyu. Shoyu é líquido. Grão de coentro, a qual eles amassavam, faziam aí pães e bolos, e esses bolos e pães tinham gosto aí de leite e de mel. Porém, já estava enjoado disso, né? E resolveram reclamar aí, como se fosse novidade a reclamação, né? Até eu, vocês vão reclamar de novo. Eu, né, nessa situação. Mas como eu disse, Moisés representa Jesus, então Jesus, com toda a sua calma, com sua paciência, tinha um jeito de responder. Mas Moisés estava estourando, né? Já era a gota d'água para ele. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora, se o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo motivo. Então Moisés orou pelo povo. Eles pedem, né? Tira essa serpente de nós, porque agora a resposta de Deus foi mandar serpentes para picar e as pessoas morrerem, né? Deus também estava ficando meio sem paciência. E aí eles começaram a morrer. Mas disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, como eu falei, a serpente de bronze ali não é serpente, não é Satanás, não é nada disso não. Representa aí Jesus Cristo, a imagem de Cristo ali, aquela cruz. Ele não estava numa cruz, a serpente estava ali presa numa cruz. Representa ali a imagem de Cristo carregando os nossos pecados. Aquele que olhasse para Cristo e reconhecesse ali, olhando para a cruz, olhando para Deus, a salvação, a fé, esse aí seria curado, né? Aqui no caso da serpente, ele seria curado. Mas essa serpente aponta para Cristo, que quem reconhece o sacrifício dele por nós na cruz, recebe aí a salvação. Então, é isso, né?
E eles, quem olhava, era curado aí do veneno da serpente. Fez Moisés a serpente de bronze e o pôs sobre a haste. Já li. 10. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obode. Depois partiram de Obode e se acamparam em Ijebarim, no deserto que está de fronte de Moabe, para a nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E ali partiram e se acamparam outra margem no Arnon, que está no deserto que se estende ao território dos amorreus, porque o Hermon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz o livro das guerras do Senhor, Vaebe em Sufa, e os vales de Arnon, e os declives dos vales, se inclina para a sede do Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali passaram para Beer, que é o poço pelo qual disse o Senhor: ajunta teu povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico. Enjoai cânticos, entoai, não enjoai não, entoai cânticos. Passado aí, eles passaram por outros lugares, né? Partiram de Ebode, depois se acamparam em Ijebarim, depois no Vale de Zered e depois as margens de Armon, próximo ali a Moabe, né? E depois, verso 16, partiram de Bir. Este é o poço, porque disse o Senhor a Moisés: ajunta o teu povo e lhe darei água. Então cantou esse cântico. Então, andando aí, caminhando, segundo a vontade de Deus, eles vão se achegando aí aos territórios de outros povos e vão passando aí pela terra dos amorreus, pelo rei Og, rei Bassã, terra de Og, rei Bassã, enfim, vários reis aí. E aí eles vão ver a manifestação do poder de Deus. E vão ter também esse momento de canções de celebração a Deus, né? Que aí esse verso 17, a canção que eles estão cantando: brota ao poço, entoai-lhes cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com seus bordões do deserto, partiram para Tamana, e de Matana para Meliel, e de Meliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. Cadê? As águas do poço não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos ao teu país. Porém, Seom não deixou passar. O que eu vejo aqui, gente? As pessoas até tentavam seguir sem guerra, sem conflito. Mas os reis, eles não confiavam. Eles achavam que as pessoas já estavam de caso pensado armando alguma coisa. Então era preferido ver partir para a guerra mesmo. E se eles vencessem. Se eles não vencessem, Israel vencia, né? E pela fama também que tinha o povo de Israel depois que venceu aí o Egito, né? A fama dele escorreu o mundo, então as pessoas tinham medo mesmo. E tinham medo deles partirem para cima, mas não, eles eram um povo de palavra. Vou colocar assim, palavra que é de Deus com Moisés, né? Compromisso deles.
era de Moisés com Deus. Eu creio que se os outros povos permitissem, eles conseguiriam sim ultrapassar. Mas o receio, eles preferiam não o povo de Israel, mas o povo aonde Israel ia passar. Sempre preferiu guerrear. E aqui a gente vai ver Seom, né, lutar aí com Israel. 24 vai dizer: mas Israel feriu a fio de espada e tomou posse das suas terras, desde Armon até a Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Então ele tinha muita gente para com ele, diante daquela situação, e ele creu. Deus vai fazer alguma coisa por mim aqui, eu tenho certeza. Tenho certeza. De posse a ir à terra dos filhos de Amon, já fortificados, né, pelos muros daquela cidade, Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom, em todas as suas aldeias, todos os lugares ali próximos à terra dos amorreus, eles conquistaram. Porém, Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o crescente rei moabita, a cuja mão tomara toda a sua terra, até ao Poetas. Vinde a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom. A chama da cidade de Seom consumiu o ar de Moabe, e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe! Perdido estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas. Seom, rei dos amorreus. Nós os assentaremos. Então, destruídos desde Esbom até Dibom, e ao assolarmos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e despojaram os amorreus que se achavam ali. Então, visto que o povo era muito numeroso, eles partiam para cima, tanto na retaguarda quanto na dianteira. Encurralavam, né, os outros povos e venciam as batalhas. Verso 32. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desposaram os amorreus, e se achavam ali. Então, cada lugar que eles iam passando à frente, eles iam conquistando, tomando aquele lugar para eles. Então voltaram e subiram o caminho de Bassã, e a Og, rei de Bassã, saiu contra eles, esse que eu falei, comentei agora, né? Falei contra eles. Rei de todos os amorreus que habitavam em Esbom, de tal maneira, e feriram a ele os seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. E lhe tomaram posse da terra. Mais um lugar aí conquistado por Moisés e sua trupe, agora não Arão, o Moisés e Eliezer, e seguiam ele aí, cada vez mais próximo da terra prometida. A leitura, né, do dia 59 é aqui até o verso 20. Agora vamos lá de Marcos 59, 58 que eu tô, gente. Não, 59. Eita, Deus, me ajuda aí.
59. O último que eu fiz foi o 57. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. O 59 a gente vai até o 22. A gente leu o 20, a gente leu o 21, agora bora de 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Então agora, cada vez mais, eles estão mais próximos do local em que Deus havia separado para cada um deles. Eles estão aos pés ali de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão todo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Então, o rei ali, Moabita, o rei Balaque, já estava com medo quando viu que eles se aproximaram, né? E ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio Eufrates, a terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Então a ideia era fazer aliança Balaque com o rei Balaão, né, que estava ali próximo do rio Eufrates. Juntai os dois para ser fortes diante do povo de Israel, né? Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então aí os anciãos, a denominação, a religião, ali, né, os representantes espirituais dos moabitas, eles e dos midianitas, levaram aí encantamentos, fizeram aí suas mandingas, fizeram aí suas rezas para os seus deuses, né? Várias palavras. E Balaão lhe disse, verso 8, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, e os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então Deus conversa até com quem não é de Deus para auxiliar a gente. Quando ele entra no negócio, ele bota até quem não é, né? Mais uma vez eu lembro vocês que Balaão não era um profeta israelita, era um profeta pagão que tinha se proposto aí a lançar sorte e a amaldiçoar o povo de Israel. Mas o milagre de Deus, quando vem para os seus, ele vem por completo. Até quem não é de Deus fala com Deus, ouve a voz de Deus, né? E ele age a nosso favor. Vai dizer, ó:
Deus falando com Balaão: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoamo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Não, gente, vocês não vão amaldiçoar ninguém. Ninguém vai fazer mandinga aqui, não. O meu povo, que se chama pelo meu nome, está seguindo aí viagem, e eu sou com eles. Você tira o cavalo da chuva. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, que era o rei daquela terra ali dos Moabitas: tomai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Pega seus cavalos aí, eu não vou com vocês amaldiçoar ninguém, não. Deus está pedindo para eu não ir, não. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Então, ó, o cara que faz o lançamento de sorte lá, ele disse que não vai vir. Como é que a gente vai fazer, o rei Balaque? Né? E aí, de novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, do quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não demores para vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para trazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Olha que coisa, hein? Balaão era um adivinho, mas ele, a partir desse primeiro contato, ele passou a crer em Deus. Ele ouviu a voz de Deus, mesmo sendo um adivinho, ele reconheceu Deus. Da mesma maneira, se você for visitar uma casa de candomblé, uma casa de uma mãe de santo, se ela reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, ela vai dizer para você: eu não posso fazer nada contra a vida dessa pessoa, porque o Deus a qual ele serve é maior que o nosso. Satanás reconhece o poderio de Deus. E aqui, Balaão estava dizendo: eu não posso. Não adianta você me oferecer dinheiro, o dinheiro que for, eu não posso fazer. E aí ele já chama Deus dele, né? Meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Não posso transpassar o mandado do Senhor, meu Deus. Já toma para si. Falou que eu vou abraçar esse Deus também, porque ele é forte, ele é grande. Eu tenho medo dele também, eu reconheço a soberania dele. Verso 19: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Então, vou consultar mais uma vez o meu Senhor. Já estava chamando já Deus de meu Senhor, já mudou de lado, já se converteu. E o 20 vai dizer: veio, pois, o Senhor a Balaão, e de noite disse-lhe: se aqueles homens vieram, chama-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então, bora, Balaão, levanta aí e eu vou orientando vocês. Tá bom, né? Então, bora. Verso 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe ao encontro ali do rei Balaque, né? Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho em que sua espada desbainha na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo,
Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tomar o caminho. Então a jumenta estava lá, vendo o anjo com a espada na mão. Ela falou: o quê? Vamos para o outro lado. E Balaão falando: bora, jumenta, empacou, bora seguir, eu tenho que seguir pelo caminho. Ela ia pelo campo, ele queria ir pela estrada real. 24 diz assim, ó: mas o anjo do Senhor pôs-se uma vereda entre as vinhas, havendo muro de um ao outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e cumpriu-se contra este o pé de Balaão. Por isso tomou o Senhor a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, no meio da brecha ali, no meio do caminho, e ele ficou na frente mais uma vez. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. E ela aí agora já derruba Balaão, né? E Balaão, bravo, pé da vida, ele pega e bate nela, né? E aí a jumenta vai falar por intermédio de Deus, né? Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para me espancar já 3 vezes? Que palhaçada é essa, ô Balaão? Você não tá vendo o que eu tô vendo? Você não tem noção, mundo espiritual, meu filho. Você pode ser adivinho, mas eu tô com meus olhos espirituais abertos. Verso 29, porque Balaão, a jumenta, porque zombaste de mim? Deverias eu espancar, peraí. Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Ele bravo: não vou te bater com vara não, minha filha. Se eu tiver uma espada aqui, eu vou para cima de você. E replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, e quem a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Você não me conhece, eu não sou sua jumentinha, não estou com você tem muitos anos. Você acha que eu ia empacar à toa? Era esse o diálogo de Balaão com a jumenta. E aí, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada. Então a espada não estava guardada, ela já estava para fora ali, pronta para atacar. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se o rosto em terra. Então, vamos que a espada veio para cima dele, ele já abaixou e já se ajoelhou ali diante dos pés do anjo, temendo aí pela sua vista, pela sua vida. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí com o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes. Se desviou diante de mim e, na verdade, eu agora te haveria matado. E ela deixaria com vida. Então o anjo falou assim: vai, Balaão, você tá batendo nela, ela tá vendo o que você não tá vendo. Muitas vezes é isso, né? Os nossos olhos espirituais estão abertos, mas tem pessoas vivendo as mesmas circunstâncias que a gente e não conseguem enxergar Deus. Deus trabalhando, falou: olha, tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal coisa. Não, eu vou fazer o que eu quiser, eu quero seguir o meu caminho e ninguém vai interferir. E não é assim, né? Essa jumenta é a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus, às vezes, para nossa vida é parar. A gente acha que a gente tem que só seguir, prosseguir para o alto, para cima. Mas não, às vezes Deus quer que a gente pare, a gente cesse. E aí tá na hora da gente pensar a respeito, né?
das coisas da nossa vida? Faço o que está na minha telha ou faço o que Deus quer para mim? É lógico que você faz o que Deus quer para você, né? Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então aí depois de ter essa conversa aí com o anjo, sabendo que ele tinha que seguir ali, né? Mas agora já com os olhos espirituais abertos. Foi ele junto com os príncipes de Balaque para dar o recado aí do anjo de Deus. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Armon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Abraão: Porventura, não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso a mim. Não posso eu, na verdade, honrar-te. Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, assim falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate Uzom. Então Balaque santificou bois e ovelhas, e deles enviou Balaão e os filhos que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão aí já estava seguindo junto com o seu sacrifício de bois ali, ovelhas, diante de Deus, e seguia ele aí para a cidade, né, para Bamote Baal. A gente vai até o 22 hoje. Depois a gente vai continuar aí, Balaão, mesmo não sendo um profeta, agora, como eu falei, né, converteu, mudou de lado, teve uma experiência com Deus, falou com Deus. Isso aí é algo que muda muitas pessoas, né? A gente tem o próprio Abraão aí, né, Isaac, Jacó, vários homens que quando ouvem a voz de Deus, não, peraí, não posso fazer pela minha vontade, tem que ser pela vontade do Pai. Verso de número 20 paramos aqui, agora a gente vai para Marcos. Marcos capítulo 7, do 1 até o 13. A gente vai ver aí Jesus aí, mais uma vez sendo confrontado pelos fariseus e escribas, né, mostrando aí a respeito do que é realmente a questão de fé, independente aí das características diferentes, né? Ele fala que a gente tem que seguir as regras e cultivar uma vida interna de pureza e amor. Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí o conflito de tradições e confronto, né, das críticas dos fariseus e a pureza de coração de Jesus. Vamos lá, para você entender. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergem. E há muitas outras coisas, corpos, jarros, vasos de mel e canais. Então aí vai muito de pessoa para pessoa, né? O que está falando? Por que as mãos estão impuras? Porque eles não acabaram de lavar. Isso que era um costume comum, a higienização das mãos. A gente não lava as mãos quando a gente chega na rua?
mas eles estavam comendo sem lavar, né, as mãos. Quando voltam da praça, não comem nem se aspergem, e há muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, de jarros, enfim, todas aquelas regras que a gente viu lá no livro de Deuteronômio a respeito de pureza, né, que tinha que se ter. Lavagem de vasos, de camas, até de pessoas, né, dependendo, a purificação deveria ser feita. Interpretaram os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? O negócio é esse de você andar sem higiene. Faz isso não. Por que você está comendo aí sem lavar as mãos? Respondeu-lhes: bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito lá em Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se você tiver curiosidade, né, tá lá em Isaías capítulo 29, versículo de número 13. Então, Jesus também cita a própria Bíblia para reforçar aí os seus ensinamentos. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardarem as vossas próprias tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E querem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então ele cita também Deuteronômio 20, né, a respeito dos 10 mandamentos. Não adianta você falar que tem que honrar o pai e mãe se você está falando mal do seu pai e da sua mãe. Não adianta você bater na tecla em relação a costumes se você não segue esses costumes, né? Vós, porém, dizes: se um homem disser a teu pai ou a tua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus para a vossa própria tradição, que nós mesmos transmitistes a fazeis muitas coisas semelhantes. Então, o Senhor está dizendo aqui: não adianta você dizer que tem que honrar pai e mãe se você não quer fazer coisa alguma pelo seu pai e sua mãe. Você acaba invalidando o versículo, né, o mandamento. Faz parte dos 10 mandamentos, a tradição de honrar o pai e mãe. Ela sim vem em primeiro lugar. Mas vocês querem honrar algumas coisas, mas não todas as coisas. E Deus espera que nós honremos num todo a sua vontade. Não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos honrar. Amém? Até hoje aí, até aqui, quer dizer, é o dia de 59. Agradeço você que esteve aí conosco. E é isso, né? O povo aí chegando próximo, Deus estando com eles, falando até e convertendo pessoas de outras denominações, né? Até adivinhos. E mostrando, né, que a gente tem que, acima de tudo, seguir a sua lei, a sua vontade, na íntegra, na risca, do mesmo jeito que deixou a palavra lá com Moisés, obedece. Obedecer é melhor que sacrificar, tá bom? Vamos orar então, agradecer. Pai, nós queremos agradecer por mais esse estudo, foi de grande valia, falou conosco grandemente da importância da obediência, estarmos próximos de Ti, obedecermos a Ti nos mínimos detalhes, sermos reduzidos mesmo a pó
diante das dificuldades, diante das adversidades. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos guarda, nos ampara, em nome de Jesus, Deus Santo. Amém e amém. É isso aí. Finalizamos aí o dia 59 e espero você aí até o próximo dia. Tchau!